Vamos, neste momento, para a mesa número 2 da tarde de hoje, que tem como tema Política Pública, Ferramentas Tecnológicas em Apoio à Proteção do Meio Ambiente. A moderadora desse painel continua sendo a jornalista Maiara Bastianello, que recebe os seus convidados para essa roda de conversa. Coordenadora-Geral de Monitoramento Ambiental, doutora Edileuza de Mello Nogueira. Procuradora-Chefe da Procuradoria Federal Especializada junto à ICMBio, doutora Fabiana Martinelli Santana de Barros. Doutor Jair Schmidt, diretor de Proteção Ambiental do IBAMA. A senhora secretária de Meio Ambiente das Políticas Indígenas do Estado do Acre, Júlia Messias e Silva. Presidente do ABEMA e secretária de Meio Ambiente de Mato Grosso, Maureen Lazzaretti. Senhor Paulo Roberto Russo, coordenador-geral de Proteção Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. Por último, convidamos Dr. Remy Luiz de Oliveira, coordenador-geral de combate ao desmatamento do Ministério do Meio Ambiente. Com uma mesa ampla como esta, com um tema importantíssimo a todos os senhores e senhoras, a moderação, a partir de agora, a cargo da jornalista Maiara Bastianello, da Band News. Bom proveito a todos. Mais uma vez, obrigada a todos que estão aqui, a todas que estão aqui. A gente começa, então, esse painel. Nós estamos com muita coisa para falar, muitos palestrantes que vão enriquecer esse debate por aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, cada um tem 10 minutos, vai falar por 10 minutos, depois abrimos para perguntas. Aliás, lembrando que quem mandou perguntas, né, ali no outro painel, infelizmente não podemos responder a todas serão respondidas ao fim do evento, todas são analisadas e, claro, respondidas. Então, ninguém vai ficar sem resposta. E mandem, então, enquanto isso, vão mandando as perguntas que vocês têm, porque assim que os palestrantes terminarem, a gente vai fazer as perguntas que forem chegando para eles. Vamos começar, então, pela Edileuza de Mello Nogueira, coordenadora-geral de monitoramento do Sensipam do Ministério da... É um prazer estar aqui e falar pelo Sensipam. Agradeço ao convite. É sempre uma oportunidade interessante de mostrar o trabalho do Sensipam. É uma instituição que tem uma missão muito importante, uma missão de proteger, de integrar e desenvolver a Amazônia de forma sustentável. E aí, como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso para ajudar as instituições que trabalham na região, para ajudar as atividades que são desenvolvidas na região. E nós, além de trabalharmos com a Amazônia Legal, nós também, a partir de 2020, incluímos na nossa missão a Amazônia Azul. E aí, nesse trabalho do Sensipam, que tem a ver com a sua missão, nós fazemos um monitoramento de eventos extremos, nós fazemos um monitoramento de ilícitos e, mais recentemente, o monitoramento da Amazônia Azul. Com isso, nós integramos dados e geramos informações qualificadas para dar apoio a todas as instituições ou todas as atividades que são desenvolvidas nessas duas Amazônias. E aí, como a gente faz a integração de dados, é muito importante, quanto mais dados se tem, muito melhor ainda para gerar essas informações de forma qualificada e disponibilizar essas informações, que esse é o nosso papel. Então, utilizar a Rede Mais é mais uma forma de melhorar o que nós vamos produzir. E aí, nessa apresentação, é uma apresentação bem rápida, porque amanhã é que nós vamos ter o detalhe dessas aplicações, né? Então, o melhor ficou para amanhã, o meu é só mais de gestão aqui, mostrando quando que nós começamos a utilizar e quantos usuários nós temos dentro de todo o Sensipam, considerando as suas unidades. Nós estamos localizados aqui em Brasília, com um centro de coordenação geral, e temos 3 centros regionais, um em Manaus, um em Belém e outro em Porto Velho. E todos os analistas que trabalham, tanto aqui no Centro de Coordenação Geral, quanto nos centros regionais, são usuários da Rede Mais. E a gente utiliza muito bem essas informações
e quer continuar utilizando, viu, Cristiano? Mais ainda, né? E temos alguns pedidos a fazer, que a gente viu que tem mais produtos interessantes, e o Sensipam quer utilizar esses dados porque isso vai melhorar os nossos produtos, vai melhorar a nossa informação que é gerada, a qualificação dessa informação. Bom, então o Sensipam, como foi dito hoje de manhã, ele foi um dos primeiros, né, a aderir à Rede Mais. A gente aderiu aí em 2021. Então, começamos, então, a partir de uma equipe que foi criada para ajudar nas análises e apoiar as operações. E aí, com essa oportunidade, nós fizemos o cadastramento do Sensipam e passamos a utilizar, a incorporar esses dados dentro do nosso contexto, né? Porque ela é uma ferramenta que possibilita a integração dessas informações de forma que a gente possa fazer o monitoramento, não só da Amazônia Legal, quanto da Amazônia Azul, porque na Amazônia Azul nós temos o objetivo de analisar e identificar as embarcações não colaborativas, dando apoio à Marinha do Brasil no projeto Cisgaás. Então, a gente utiliza no monitoramento de ilícitos na Amazônia Legal e utiliza na Amazônia Azul nesse objetivo de identificar essas embarcações, e isso dá subsídios a outros projetos, inclusive projetos que nós estamos tentando fazer, parceria, por exemplo, com o ICMBio, para tentar identificar e ajudar no monitoramento da pesca ilegal. Bom, então nós utilizamos esses dados da seguinte forma: internamente nós recebemos essas informações e essas informações elas alimentam o nosso banco de dados diariamente. Então, diariamente nós temos disponível para os analistas, dentro da nossa base, essas informações. E aí, com elas, a gente faz a integração, faz a análise desses alertas de desmatamento e faz a comparação e a integração com outras camadas que vão ajudar na nossa análise. Lembrem que o nosso objetivo é gerar uma informação qualificada. Então, quanto mais dados a gente tem para fazer essa integração, melhor. Vou tomar só uma água um pouquinho. Esse aqui. Bom, então, o que a gente tem de usuários? Nós temos no total, até o momento, 92 analistas. Desses analistas, nós temos aqui em Brasília 35. No Centro Regional de Belém, nós temos 34. No Centro Regional de Porto Velho, nós temos 12. E no Centro Regional de Manaus, nós temos 11. Esses analistas, eles trabalham com diversas áreas. Nós temos... dentro do monitoramento de eventos extremos, nós temos uma área de meteorologia, nós temos uma área de hidrologia e nós temos uma área de eventos de queimada. Todas essas áreas fazem uso desses dados. E temos também uma área em Porto Velho de desenvolvimento sustentável. Então, estão distribuídos aí entre o Centro de Coordenação Geral e os centros regionais, essas áreas temáticas. E em Brasília, a gente tem a coordenação que nos dá apoio a todas essas áreas, que é a coordenação de geoinformática. Então, ela faz a gestão desse banco, ela recebe essas informações, disponibiliza esses dados para os usuários internos do Sensipam dessas áreas temáticas, permitindo que eles façam as suas análises. E também essa coordenação de geoinformática, ela é a responsável em fazer o cadastramento e solicitar o cadastramento de usuários novos. Então, fica no controle dessa coordenação. Então, hoje a gente tem esse total de 92 usuários. É bem interessante porque é a maioria dos nossos analistas que trabalham com o tema. Bom, nós usamos também
Quais são as principais aplicações? Nós fazemos um monitoramento do desmatamento com alertas. Esse alerta ele é gerado a partir de imagens de radar, mas utilizamos as imagens da Planet para fazer a validação em alguns momentos e para a identificação de áreas no momento que nós não temos imagens de radar. Então, todo esse material ele dá apoio, por exemplo, às equipes que vão a campo. E é interessante quando ele tem acesso a essas imagens, e vai ser um outro pedido para a gente aumentar a nossa quantidade de imagens que nós podemos adquirir, é interessante porque o analista pode levar essa imagem a campo. Ele não trabalha somente na área de trabalho, ele leva a imagem. Então, isso é muito importante. Então, é importante que a gente tenha o acesso também das imagens, e temos, e a nossa intenção, conversando com os analistas, é que a gente amplie essa área de quilômetros quadrados de imagens. Identificando os ilícitos, garimpos, dragas, e fazemos com esses dados apoio às operações, que é também uma das atividades do Senspan. E aí, mais recentemente, nós temos uma área de hidrologia, e essa área de hidrologia ela tem um sistema de alerta hidrometeorológico. Nesse sistema, a gente analisa o período de cheia, o período de estiagem que ocorre na Amazônia. E aí, recentemente, nós participamos de um treinamento da Santiago e Sintra, e aí a área identificou a necessidade de utilizar o produto de embarcações, que é interessante, de deslizamento e de erosão. Então, esse é um pedido da nossa área de hidrologia, que ainda não estava utilizando essas informações, mas identificou no treinamento que isso complementa o trabalho que é realizado, o produto que é gerado dentro do sistema, e a gente precisaria só saber de que forma nós poderíamos saber de que forma isso poderia entrar na plataforma. Hoje a gente tem acesso no nosso banco e gostaria que isso passasse direto para a plataforma, que é a plataforma do Senspan Hidro. Bom, como eu disse, era bem rápido, acho que não usei o meu tempo todo, mas fica aqui o agradecimento, fica aqui a nossa conclusão de que o dado, a utilização desse dado, ele tem complementado todos os produtos que são gerados pelo Senspan, e que é relevante sempre utilizar o que se tem disponível, e disponível dessa forma, porque isso facilita o nosso trabalho, isso diminui os nossos custos, porque a gente não precisa sobrepor, principalmente com a questão de recursos, comprando imagens, tendo já um sistema que nos permite essa utilização. Essa é uma preocupação do Senspan, essa é uma preocupação como analista, servidora. Eu sou servidora de carreira do Senspan, então eu me preocupo muito com isso. Primeiro, de não sobrepor tarefas e não utilizar recursos de forma que a gente não tenha um resultado eficaz ou desperdice uma determinada quantidade de recursos. Bom, então, agradeço o tempo disponibilizado, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do Senspan, e amanhã, não esqueçam, tem 2 apresentações do Senspan que vão se aprofundar um pouco mais na utilização desses produtos. Muito obrigada. Obrigada, Edileuza de Melo Nogueira, coordenadora-geral de monitoramento, do Senspan, que é o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia do Ministério da Defesa. Vamos agora para a nossa segunda apresentação dessa mesa. Tenho a honra de chamar o René Luiz de Oliveira, que é coordenador-geral de combate ao desmatamento do Ministério do Meio Ambiente. Eu sou analista ambiental do IBAMA e atualmente exerço a função de coordenador-geral de combate ao desmatamento na Secretaria Extraordinária do Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente. É uma satisfação enorme estar aqui, um agradecimento aos organizadores. Nós temos uma missão árdua, que eu quero contextualizar um pouquinho aqui, e da necessidade de termos ferramentas importantíssimas, e cada vez mais disponíveis para atuação de forma geral no país, Em janeiro desse ano, nós tivemos a edição do decreto 11.367/2023, que instituiu
a Comissão Interministerial Permanente de Controle do Desmatamento. É uma comissão coordenada, composta por 19 ministérios, coordenada pela Casa Civil, tá? E tem o Ministério do Meio Ambiente como secretaria executiva. Abaixo dessa comissão, o mesmo decreto instituiu a subcomissão executiva do PPCDAM. O que é isso? É o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, tá? E também do PP Cerrado, que é o Plano de Prevenção para Controle e Prevenção e Controle do Desmatamento no bioma Cerrado. Além dos dois biomas principais em relação à estatística brasileira, esse decreto também instituiu, inovou, né, ações para os demais biomas, ou seja, para os 4 biomas. Dentro do aspecto geral da atribuição do Ministério do Meio Ambiente, no âmbito do PPCDAM e no âmbito do PP Cerrado, nós somos coordenadores dessas subcomissões executivas. Tá? Agora, no dia 5 passado, nós publicamos, né, o presidente da República lançou o PPCDAM, a fase 5 do PPCDAM, tá? Ou seja, é uma continuidade do que a gente viu no passado, de 2004 até 2020, onde nós resgatamos muitas aquelas ações que tínhamos de êxito no passado, aquelas que de fato consideram ações importantes e que precisavam ter uma nova roupagem, uma nova reavaliação. Tá? Isso tudo foi compilado em um documento e publicado. Importante ressaltar o seguinte: o decreto ele determina que os planos de ação sejam distribuídos em 4 eixos. Primeiro eixo, de atividades produtivas sustentáveis. Segundo eixo, monitoramento e controle ambiental. O terceiro eixo, de ordenamento territorial e fundiário. E o 4º eixo, de instrumentos econômicos e normativos para propiciar, né, a execução, a efetividade dos outros 3 eixos. E aonde que eu queria chegar nisso? Isso para todos os planos, tá? Para todos os biomas. No eixo 2, de monitoramento e controle, nós temos uma ênfase muito grande para as ações, obviamente, de comando e controle, como são popularmente ditas. E não tem como falar de combate ao desmatamento se eu não souber o que está acontecendo lá, né? A gente tem acompanhado a evolução tecnológica nos últimos anos. Assim, quando eu entrei no IBAMA em 2005, nós enxergava uma forma o que tinha de desmatamento. E hoje, resolução espacial, resolução temporal, tudo mais, aí tem favorecido a atuação estratégica do poder público como um todo. E oportunizado que a sociedade como um todo monitore de uma forma mais aprofundada isso. Tá? Quando nós fomos elaborar as linhas de ação, os objetivos estratégicos, os resultados esperados e as linhas de ação para o PPCDAM, nós nos pautamos muito nessa necessidade de congregar informações. O que é importante isso? E esse evento vem totalmente nessa linha. Nós temos diversas informações hoje disponíveis. Vários órgãos aqui acabam sobrepondo ações, acabam contratando tecnologias que são, de certa forma, redundantes. Tá? Algumas complementares, outras não muito, tá? Mas, de certa forma, todos olhando para o mesmo norte. O que a Edileuza colocou aqui agora, uma das principais necessidades dentro dessa avaliação é termos algo único, um banco de dados, uma plataforma única para que todas as instituições públicas e aqueles que de fato atuam diretamente no combate ao desmatamento tenham facilidade de acesso. Isso que foi oportunizado pelo projeto Brasil Mais trouxe já essa possibilidade, não só no âmbito federal, mas também com os estados, com diversas instituições públicas, e que já trouxe um avanço enorme. Então, uma das linhas de ação previstas no PPCDAM já é justamente tentar pensar numa plataforma que congregue essas informações, obviamente sem ferir questões contratuais e outras coisas mais que existem aí, mas que traga, oportunize, né, a atuação dos entes em geral de forma mais organizada, tá, de forma mais palpável e, obviamente, pensando no princípio da economicidade. Tá? Nós temos, os recursos são limitados, o problema é enorme,
Toda hora a gente vê aí a mídia noticiando dados estatísticos aí do desmatamento. Isso leva a uma necessidade urgente de adoção de medidas. Tá? O PPCDAN, ele é um plano para 2023 e 2027, ou seja, ele é um plano de 5 anos que vai casar com o plano plurianual, PPA, tá? Justamente para que tenham ações, metas e objetivos, obviamente, traçados em conjunto nessa mesma sequência. Nesse momento, nós estamos em elaboração do PP Cerrado, que também vem mais ou menos nesse sentido. Um dos maiores gargalos da análise nos demais biomas é justamente isso aí, o repertório de informações. Muitas vezes houve investimento em soluções tecnológicas para a Amazônia e muitas vezes para os outros biomas isso foi se perdendo com o tempo, ou não, de fato não foi a prioridade, não tinha recurso disponível para aquilo. Mas com o decreto 11.367 já deixa bem claro que há a pretensão do governo federal, e aí vem a incumbência do Ministério do Meio Ambiente coordenando essas subcomissões, para trazer a possibilidade de ter uma visão mais organizada, mais aprofundada em relação a todos os temas, em especial, aí sim, das informações geoespaciais, o que nós temos hoje. Tá? Eu acho que cada uma das instituições aqui que compõem o Ministério do Meio Ambiente, que nossos vinculados CMBio e IBAMA, vão ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre as ações que estão em andamento, e eu gostaria de ter deixado registrado aqui que o Ministério do Meio Ambiente é parceiro, deseja compor esse tipo de iniciativa, onde toda a informação que seja possível de utilização no âmbito dos PPCDs será muito bem-vinda. Tá? Então, a gente já tem uma proximidade com Cunha, volta e meia a gente conversa para buscar essa novidade que essa ferramenta tecnológica tem trazido. Eventualmente, aparecem outras possibilidades. A gente vê de quando esse projeto foi iniciado, acho que em 2019, né? De lá para cá, muita coisa já evoluiu, e em conversas com parceiros, com os técnicos, a gente tem visto que já dá para melhorar aqui, já dá para ampliar ali, existe possibilidade, e é nesse sentido mesmo. A criminalidade, ela às vezes está um passo adiante da gente. E a tecnologia e a inteligência artificial, ela vem justamente para tentar diminuir essa diferença e propiciar uma atuação mais efetiva do poder público como um todo e alcançar a meta que foi traçada pelo presidente da República de desmatamento zero até 2030. Tá? Agradeço a oportunidade e fico à disposição no debate. E a gente dá continuidade a esse painel em que a gente fala sobre de que forma as diversas entidades usam o sistema da Rede Mais, né, nos trabalhos do dia a dia e de forma prática mesmo, com o Jair Schmidt, que é diretor de proteção ambiental do IBAMA. O IBAMA é uma das autarquias vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente, né? Ele é tratado aí como um dos principais usuários da Rede Brasil Mais, salvo engano, é o segundo maior usuário. Nós temos mais de 435 servidores inscritos, né, que acessam a plataforma, e desde a adesão ao ingresso do IBAMA, nós temos aí pelo menos 22 mil acessos, né? Enfim, o IBAMA, desde os seus primórdios, né, desenvolveu um centro de sensoramento remoto, e o insumo informacional, o insumo geoespacial, imagens de satélite, sempre foi um elemento essencial no seu trabalho, na sua rotina de trabalho, seja para atividades de licenciamento ambiental, de gestão dos recursos naturais, como florestas e, enfim, recursos dispersos aí pela paisagem, né? Mas, em especial, aqui eu gostaria de fazer um recorte, né, do nosso trabalho para a área de fiscalização, até porque eu possa dar foco aí no nosso tempo e dar um foco ao debate também. Bom, então eu vou comentar um pouquinho das estratégias de fiscalização ambiental com o uso aí de ferramentas tecnológicas, sobretudo os insumos informacionais da Rede Brasil Mais. E aí é um contexto que eu estou trazendo aqui, o contexto real do dia a dia, do que está acontecendo agora, nesse momento, né, e como a instituição tem agido, tem trabalhado. Nossa estratégia de combate ao desmatamento, sobretudo na Amazônia, é uma das principais prioridades de ação aí do governo federal, e obviamente o IBAMA como braço coercitivo, né, dentre outras ferramentas, inclusive aborcadas aí no âmbito do PPCDAN, tá? É uma das iniciativas que de pronto nós temos empregado.
Tá? Nós temos definido nossa estratégia de atuação em 5 linhas. Isso se deve, em grande medida, aos recursos escassos hoje estabelecidos no IBAMA, sobretudo de pessoal. Então, os poucos e valorosos servidores e fiscais que lá estão são extremamente dedicados à sua função, mas nós temos, obviamente, grandes limitações por esse quantitativo limitado. Obviamente que nosso aspecto qualitativo aí é sobressaltado aí pelo trabalho que os servidores têm entregue ao país. Então, na nossa linha estratégica, nós definimos, então, 5 linhas de ação. Uma delas é a de fiscalização remota, né? Uma abordagem que nós já vimos começado há alguns anos atrás, em 2016 em especial, e que por alguns percalços aí foi descontinuado ao longo do tempo, mas retomamos essa abordagem de fazer a fiscalização remota, né, ampliar, aperfeiçoar essa linha de trabalho, onde nós cruzamos dados fundiários, dados espaciais aí de domínio de territórios, alertas de desmatamento, refinamos essas informações com autorizações ou com outras atuações de fiscalização do IBAMA ou de outros órgãos de meio ambiente, né? E realizamos as autuações e embargos remotamente. Tá? Aqui nós damos um destaque especial à medida cautelar de embargo. Uma segunda premissa, além de fazer muito com pouco, né, com pouca capacidade instalada, com uma capacidade instalada limitada, tá? Mas é escolher bem as batalhas e a estratégia para que você tenha alto impacto e maior efetividade. Então, a medida cautelar de embargo, sim, ela tem um alto impacto, um alto efeito dissuasório sobre os infratores, ou seja, faz com que eles sejam desestimulados a desmatarem ilegalmente, porque você vai ter restrições para financiar sua produção na área desmatada ilegalmente e também para comercializar esses produtos. Já visto que as cadeias produtivas cada vez mais têm colocado restrições econômicas, né, o Environmental Economic Enforcement aí, para adquirir produtos, enfim, há uma transferência de risco aí em toda a cadeia. Então, essa é uma estratégia que nós temos adotado, e aí, para além de outros insumos geoespaciais, imagens de alertas de desmatamento, né, nós também temos a colaboração da Rede Brasil Mais. Um dos dados que nós temos aqui, em 2 meses de trabalho, nós embargamos já cerca de quase 120 mil hectares na Amazônia. Tá? Nossa expectativa aí é bastante ambiciosa, talvez de atingir toda a competência federal anualmente, né, de fiscalização dessas áreas. Uma outra atuação importante, com outro olhar sobre grupos criminosos diferentes, e a adoção também de uma medida cautelar importante é a apreensão de bens e produtos em áreas desmatadas ilegalmente e cujos embargos foram desrespeitados. Por curioso, aí nos últimos anos nós temos 87% de descumprimento de embargo na Amazônia. Olha só, 81% basicamente motivado pela atividade pecuária, a primeira ou a principal atividade instalada ali na área desmatada ilegalmente. Então, nossa estratégia é um olhar específico de fiscalização dessas áreas embargadas, né? Então, o uso de imagens para verificar o descumprimento do embargo, o tipo de atividade que está ali sendo estabelecida. De vez em quando, a gente tenta contar nas cabeças de gato, dá para aproximar, né? E dá para aperfeiçoar ainda, né, Paulo? E aí a apreensão, né, desse gado, enfim, isso tem um alto efeito dissuasório, né? A gente dialoga aqui um pouquinho com alguns princípios da economia comportamental, né? Perdas imediatas têm alto efeito em relação a perdas futuras, né? Então, fazer perder patrimônio imediatamente tem mais efeito dissuasório do que esperar o findar de um processo administrativo, muitas vezes que leva anos e uma lide administrativa ou judicial. Avançando aqui, então nós aí temos nós temos uma atuação em pelo menos 3 hotspots aí de desmatamento, temos 3 mil cabeças de gado apreendido e pelo menos 70 outros alvos aí na mira, para que a gente possa aí, em tempos futuros, fazer a remoção desse gado. Essa área toda aí que é alvo dessa operação são 45 mil hectares desmatados ilegalmente, e não tem pequeno ali não. Tá? É bem conhecido aí que o desmatamento de 1 hectare custa de R$2 a R$3 mil. Então, 100 hectares que você desmata para atividade produtiva ilegal, investimento de R$200, R$300 mil
Então, acredito que não é uma atividade de pequeno. Uma outra abordagem que nós temos utilizado bastante, né, é olhar para outras cadeias de ilícitos associados ao desmatamento que influenciam o desmatamento, seja porque alimentam uma micro ou mesoeconomia local, né, ou porque causa a degradação da floresta. Muito falamos de desmatamento a corte raso, dados do PRODES, tudo. Quem sabe teremos em curto prazo os dados de degradação da floresta. A floresta amazônica está sendo erodida. A extração ilegal de madeira está empobrecendo a floresta geneticamente, enfim, né, por todos os seus fatores outros ecológicos. Né? A gente sabe também que manejo florestal é uma atividade produtiva sustentável, é uma base da bioeconomia, uma das atividades. Mas, infelizmente, parte dessa atividade está sendo contaminada por práticas criminosas e ilícitas. Então, nós precisamos combater isso para poder quem atua corretamente no mercado possa ter competição leal. Né? E aí nós utilizamos muito desse trabalho, né, para analisar informações aí de movimentação de créditos de produtos florestais, verificação da origem, da onde está sendo extraída essa madeira. Né? Nós temos identificado aí planos de manejo, né, que muitas vezes estão declarados como explorados. Aí você olha na imagem de satélite de alta resolução e nunca foi explorado, ou foi explorado parcialmente. Então, aquela madeira declarada que, né, viria de lá, não foi extraída de lá. Ela foi extraída de uma terra indígena, uma de conservação, de uma outra área. Então, nessa linha de atuação, nós já bloqueamos e impedimos a comercialização de 1.600.000 metros cúbicos de madeira. Tá? É o maior bloqueio, talvez, que a gente tem na história aí de produtos legais madeireiros. Se a gente fazer um preço médio aí de R$2.000, varia para mais, para menos, madeira serrada, mas são 3,2 bilhões da economia do crime aí que está bloqueado, para além de outras consequências práticas. E, por fim, aqui na quarta linha de atuação, nossa atuação muito uma estratégia de presença em áreas críticas, né? Olhando outras perspectivas aí criminais, mas, né, isso consome muita energia e aí nós temos que fazer um bom cálculo de atuação. Quais são nossas escolhas em campo, onde nós estamos? Não adianta colocar um monte de vigia de ar para a Amazônia, porque vai faltar gente, né? Coloca a população brasileira inteira lá, não vai dar certo. Mas aqui a gente consegue ter algumas medidas preventivas, né? Tá presente, né? De vez em quando aqui a gente consegue aplicar a teoria das janelas quebradas, nem sempre. Então, é uma medida importante. E usamos, sim, dessas imagens para priorizar áreas e para priorizar alertas de desmatamento. Não é só porque o período de desmatamento é grande que a gente fiscaliza. Os pequenos que estão em expansão, a gente também tem que fiscalizar às vezes, porque eles podem ser grandes áreas. E aí a nossa equipe lá de monitoramento tem um método lá de priorização aí de atuação e de foco em alertas. Por último, aqui já quase esticando o tempo, né? Mas nós temos uma outra missão importante, né, seja pela necessidade, pela sensibilidade que o assunto, seja porque a justiça nos coube essa missão. Né, na decisão da DPF 709, cabe ao IBAMA e várias outras instituições fiscalizar, proteger pelo menos 7 terras indígenas. Mas o IBAMA tem uma missão um pouco maior, nós temos mais umas 19 decisões judiciais, então a gente coloca nesse pacote aí pelo menos umas 20 terras indígenas prioritárias na Amazônia, que estão sendo saqueadas com roubo de madeira, com garimpo ilegal e diversas outras mazelas que advêm dessas práticas. Né? Então, um dos casos mais emblemáticos, inclusive muito noticiado, é a atuação do IBAMA lá no combate à mineração ilegal na terra indígena Numã. Nós estamos atuando lá desde o dia 6 de fevereiro até a presente data. A nossa estratégia fundamental lá é focada no cortar o suprimento dos garimpeiros, né, para que isso desmobilize a sua atuação lá dentro, ao mesmo tempo que destruir ou utilizar a infraestrutura utilizada na prática criminal. Por quê? Porque isso descapitaliza o infrator, ou seja, precisa ter mais dinheiro para retornar ou fazer, e porque você incapacita o infrator, tira a capacidade de produzir infração. É uma batalha bastante complexa, infelizmente já houve baixas aí pelo caminho, mas é o papel, a missão da instituição que ela vem desempenhando duramente, inclusive com apoio de vários outros órgãos. Aqui eu faço um agradecimento especial à FUNAI, à Força Nacional,
a PRF, um parceiro de primeira hora lá, a PF, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa e vários outros atores incógnitos indiretamente que têm colaborado com o IBAMA. Nós destruímos já nessa operação aí, inclusive com o apoio desses órgãos todos, aí 24 aeronaves utilizadas no garimpo, desmobilizamos 327 garimpos, e vários outros equipamentos, materiais apreendidos. Aonde o IBAMA atuou, nos garimpos onde atuou, reduziu 80% a área de novos garimpos. Então, existe uma correlação e uma causalidade direta da atuação da instituição lá em campo. E aí eu reforço o agradecimento à nossa equipe do grupo especializado que atuou fortemente naquela área. Bom, eu estou concluindo esse último slide, de fato, tá? Então, nós escolhemos boas estratégias com impacto e efeitos. Nós temos alguns indicadores dessa estratégia. Eu não estou enxergando nada aqui, tá? Estou ficando velho, né? Cabelo cresce, mas a vista enfraquece. Mas, pelo menos, nesses 5 meses aqui, comparado a outros períodos equivalentes, as atuações do IBAMA cresceram em 179%, destruímos aí 203% a mais de equipamentos, materiais utilizados em práticas criminosas, embargamos muito, apreendemos muito na Amazônia, e todos os indicadores também se refletem em aumento nas outras regiões do país. Então, o IBAMA não está só cuidando da Amazônia, que é uma das suas prioridades, mas está agindo assim em todos os biomas. E o reflexo disso é a efetividade, um dos indicadores de efetividade, quando a gente olha para a Amazônia, de janeiro a abril, a maio, quando nós adotamos essa abordagem, essa estratégia de fiscalização, os alertas do desmatamento indicam uma redução de 31% do desmatamento. 31%. É óbvio que isso é muito pouco para fazer frente ao passivo que ficou de agosto a dezembro do ano passado, que foi um aumento de 54%, o maior, talvez, dos últimos 7 ou 8 anos desse período. Mas o papel da nossa equipe está sendo cumprido com muita eficiência. Esperamos que nos próximos meses e anos a gente consiga manter esse mesmo patamar de efetividade e, de fato, reduzir o desmatamento e atingir o desmatamento zero, que é o compromisso do governo brasileiro até 2030. Então, agradeço a atenção de todos vocês e reforço o agradecimento à nossa equipe que contribuiu para esse resultado. Bom, agora a gente chama para conversa a Fabiana Martinelli Santana de Barros, procuradora-chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao ICMBio. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite e também parabenizar a organização do evento, que eu acho que esse tema é de fundamental importância, né? E parabenizar a todos vocês que estão aqui nos ouvindo por estarem nessa missão, né, de defesa do meio ambiente. Está dando para ver? Tá. Parabenizar, né? Porque é uma missão, é um desafio e a gente, quando está trabalhando com isso, a gente está lutando pelas próximas gerações, né? O trabalho não é só para hoje, é para o futuro, para os nossos netos, bisnetos. O objetivo é esse. Primeiramente, quero só me contextualizar. Eu sou Fabiana Martinelli, eu estou como procuradora-chefe junto ao Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. E o Instituto Chico Mendes, ele tem o poder de gestão sobre as unidades de conservação, é uma autarquia que está vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, e hoje nós temos 335 unidades de conservações federais em todo o território nacional, que abrange aproximadamente 10% do território. Então, a gente tem uma área bastante extensa, que precisa ser monitorada, precisa ser conservada e precisa ser preservada. Então, e aí a gente atua basicamente em alguns macroprocessos, né? Sejam de regularização fundiária, de proteção territorial, de gestão socioambiental, de fiscalização ambiental. Então, assim, da parte de pesquisa ambiental, de monitoramento marinho. Então, somos uma autarquia que tem uma grande extensão de atividades visando a proteção da biodiversidade. E o programa Mais Brasil Mais, ele significou um grande avanço, né, para a colaboração do Instituto para a proteção do seu território e também para o monitoramento e eventuais fiscalizações que as equipes precisam fazer. Porque com isso a gente consegue ter dados de alta resolução, com a frequência alta de apresentação de dados
e a gente consegue realmente atuar de forma mais enérgica, né, diante dos desmatamentos. Os alertas são praticamente diários, e aí as equipes de fiscalização conseguem ter uma organização melhor para fazer as fiscalizações. A gente não pode perder de vista que algumas infrações ambientais que ocorrem, tais como o garimpo ilegal, eles são vetores do desmatamento, né? Então, tudo está muito interligado. São infrações que estão altamente vinculadas acredito que vocês sabem mais do que eu, a crimes organizados, né? E aí tudo é uma rede organizada de crime. Eu acho que precisa de uma atuação, seja do ponto de vista administrativo da autarquia, como também das forças de segurança pública. Acho que a gente precisa trabalhar em sinergia para que isso seja contido de forma eficaz. Então, precisa se combater o desmatamento, sim, e precisa também se combater o crime que pode estar por trás disso, né? Eu queria também falar que o Programa Brasil Mais, ele tem sido realmente eficaz para o monitoramento do território, né? Então, assim, hoje, se você imaginar que a gente faz a gestão de aproximadamente 10% do território nacional, grande parte dessa área são glebas públicas, são áreas públicas, sejam federais, sejam estaduais. Então, quando a gente está falando de desmatamento dessas áreas, a gente está falando de devastação em áreas que são nossas, são áreas da República Brasileira. Então, a gente não pode perder isso de vista. A gente tem que lembrar que o desmatador, ele está lá, ele está tirando a árvore que não é de outrem, ela é nossa. E eu quero que vocês tenham essa visão bem ampla e essa perspectiva de quão é importante o trabalho de vocês, seja do ponto de vista federal, estadual. Esse trabalho ele precisa ser sinérgico para que a gente tenha um resultado para as futuras gerações, é isso que eu espero, tá? E do ponto de vista da Procuradoria, eu acho que os dados que esses sistemas, juntamente com o DETER e outros que as equipes ambientais, as áreas técnicas que lidam diretamente com esses sistemas, são eles que passam dados para a gente de forma muito precisa, conseguem materializar as infrações e identificar alguns autores, e com isso a gente tem ajuizado várias ações de reparação de dano ambiental, né, para tentar diminuir o prejuízo, né? Diminuir não do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista ambiental mesmo, né, de reparação de dano, tá? A minha fala é muito breve, tá? Como eu sou procuradora, né, acho que a questão aqui é muito mais técnica, mas eu quero parabenizar todos vocês por essa missão. E a gente continua por aqui com o ICMBio, na figura do Paulo Roberto Russo, que é coordenador-geral de proteção da instituição, do ICMBio. Paulo que me contou que pega as imagens de satélite e conta as cabecinhas de gado uma por uma, é isso? Mais ou menos isso. Então tá bom. Não sou exatamente que conta, né? Que sempre tem o estagiário, né? Então, é muito importante o estagiário. Principalmente quando a informação, o tratamento vem errado, né? Então a gente fala, foi o estagiário. Boa tarde. Bom, como já foi apresentado, sou o Paulo Russo, coordenador-geral de proteção. E antes de começar a complementar, né, a fala da nossa colega Fabiana, eu queria fazer 3 saudações em particular. Gostaria de primeiro saudar os colegas da nossa Divisão de Informações Geoespaciais e Monitoramento, do ICMBio. Gostaria também de saudar os colegas das equipes gestoras das unidades de conservação e de outras unidades organizacionais do ICMBio, que também estão presentes nesse evento, e bem como, na minha terceira saudação, direcionar a todos aqueles agentes públicos que vão a campo, que estão a campo, que sujam as suas botas de lama, que pegam chuva, pegam malária, pegam hepatite. Eu peguei 2 malárias e uma hepatite. E uma salva de palmas, porque, no final das contas, toda essa tecnologia é para otimizar o trabalho do pessoal em campo. Por favor. Muito obrigado pela gentileza. E, nesse sentido, né, eu até me contextualizo. Eu sou da velha guarda, né, quase não se nota, né, mas eu sou da velha guarda. E a gente entrega um pouco a idade nesses momentos. Eu sou do primeiro concurso público do IBAMA.
né? Então, só para vocês terem um parâmetro, eu fui instrutor do Jair, tá? Né? Então, só para ter um parâmetro, né? Mas meu foco vai ser principalmente em duas questões: o avanço e internalização de tecnologias e o outro, a sinergia de tecnologias. Porque nem sempre os avanços tecnológicos que vão surgindo no mercado acabam sendo internalizados pelas instituições. Acredito que alguns que são da velha guarda, mas que não vão admitir aqui, vão se lembrar, né, de quando algumas tecnologias chegaram, mas não foram muito bem absorvidas, como o autotrack. Poucos balançaram a cabeça, então o pessoal não gosta de entregar a idade, né? Mas era um sistema de comunicação. Me lembro de uma mensagem que eu encaminhei em 2003 e um colega recentemente me respondeu pessoalmente, né? Então, assim, né, qual a finalidade da tecnologia? Né? Se é ganhar agilidade, muitas vezes o gap ainda está na forma como nós internalizamos essas tecnologias. Eu me recordo nitidamente do dia em que chegaram os primeiros... A gente vai entregando a idade mesmo, né? Os primeiros kits de GPS, né? Vai na sua cabeça. Ó, então, quando chegou, né, teve o anúncio da chegada dos GPS, um colega meu chegou e falou: se esse GPS não tiver tração 4x4, não adianta. Né? Então, é isso. Né? A gente tem que realmente pensar como trazer essa tecnologia para o dia a dia. E o programa, né, Brasil Mais tem sido apropriado dessa forma. Tem servido, junto com outras tecnologias, outras ferramentas, essa composição, essa sinergia em prol da gestão dos territórios. Então, temos aqui diversos exemplos e, como foi bem colocado pela Fabiana, nós trabalhamos exatamente com macroprocessos que podem utilizar essa ferramenta de diversas maneiras. Se eu pegar somente a agenda da proteção, eu utilizo para fiscalização, para identificar exatamente o avanço das frentes de desmatamento, a dinâmica de um determinado garimpo, mas também no âmbito da proteção, no campo das emergências ambientais. Isso foi empregado, inclusive, recentemente, para identificar a turbidez da água de um determinado curso do rio. Nós fomos pegando as imagens do Brasil Mais para localizar a fonte emissora desses sedimentos. Então, isso também é um exemplo do emprego desse tipo de tecnologia para as agendas de proteção. Na questão da gestão do fogo, ou do manejo integrado do fogo, nós podemos, inclusive, com esse tipo de ferramenta, avaliar volume de material combustível no território, bem como também tipologias de focos de calor. Enfim, várias são as formas como nós podemos utilizar essa ferramenta. E só para reforçar algo que foi muito bem colocado ao longo do dia, madeira, ouro, pescado, e a questão ambiental, ela é fundamentalmente um conflito fundiário. Então, estamos falando em disputa por terras. E quando colocamos o pescado, falamos uma disputa também por água. Tá? Em diversas dimensões podemos colocar essa discussão. Mas por que eu estou trazendo esses recursos, esses bens que são disputados pelo valor que né, apresentam, para mostrar que realmente nós estamos falando de uma agenda de segurança pública? Hoje, o combate a esses crimes ambientais é o combate ao crime organizado. Então, nós temos que chegar como Estado brasileiro. Por isso que é muito caro o que está escrito ali, Rede Mais. Nós temos que trabalhar no formato de uma rede. Até porque quando realizamos, e aí jogando a luz para a questão da fiscalização, que nos auxilia tanto no detalhamento do nosso alvo, como também, né, no tempo, né, na frequência em que aquele alvo é observado, e aí a gente consegue ter como informações qual é o tipo de maquinário, quantas pessoas estão circulando. Aí conseguimos dimensionar o esforço que vai ser empregado nessa operação. E aí é fundamental essa sinergia de tecnologias.
para não ter aquele efeito da câmera, né, que está gravando o assaltante, e você só vai ver essa imagem depois. Você precisa transformar essa tecnologia em tempo de resposta. Por isso que nós investimos muito no Instituto, recentemente, no modal aéreo. Porque identificar o alvo e ainda colocarmos a chegada, né, dependendo de um ramal, né, em geral em péssimas condições, ou então de um curso de rio que também vai demandar muito tempo para chegar naquela localidade, o modal aéreo nos propicia chegar com agilidade, nos dá esse tempo de resposta e impossibilita o infrator de esconder materiais ou eliminar provas. Inclusive, aí sim, como foi colocado ao longo de todo o dia, nosso objetivo principal, que é a descapitalização dessa cadeia de ilícitos. Então, o tempo de resposta é fundamental e a recorrência. Ou seja, irmos mais de uma vez naquele local, e isso subsidiado por esse monitoramento, por essas ferramentas. Porque aí conseguimos, se o infrator vai e retorna, e chegamos lá num intervalo de tempo curto e, novamente, causamos a descapitalização, aí essa relação começa a ficar desfavorável para ele permanecer no território. Então, ganhamos em tempo de resposta. Ganhamos, sem dúvida alguma, em termos de resposta. E essas operações, e aí, mais uma vez, reforça a necessidade da rede, elas conjugam essa complexidade que os ilícitos, que os crimes ambientais nos trazem nessa perspectiva das unidades de conservação. Porque como eu estou lidando com o crime organizado, eu, enquanto Instituto Chico Mendes, eu tenho que chegar com as forças policiais. Em alguns casos, a gente passa a ter um drama a mais. Quando nossas equipes chegam e encontram prostituição infantil. Então, temos que trazer também outros órgãos de competência para gerenciar essa questão. Então, não tem como trabalharmos de forma isolada. Não temos como trabalhar sem ser Estado brasileiro. Conjugando aí os órgãos federais, estaduais, municipais, enfim, de forma orgânica, operando, portanto, em rede. Então, deixamos aqui nosso recado. Muito obrigado. O Paulo, que nos idos de início de IBAMA, 2010, né? Foi isso, né? 2010, que não tinha rede mais, né? Para contar a cabeça de gado, aprendi que ele era o estagiário, subia no cavalo e contava no olho. Era assim que funcionava antes da rede mais, não é? Tá certo. Bom, a gente dá continuidade aqui às nossas conversas desta tarde, falando sobre meio ambiente, como a Rede Mais tem ajudado, né, a esses trabalhos na área de meio ambiente, com a Maureen Lazzaretti, que já esteve por aqui mais cedo, lembrando que é presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente e secretária de Meio Ambiente de Mato Grosso. Obrigada, Maureen. É com muita alegria dizer que me sinto honrada de estar aqui. Preciso agradecer o convite especial do Dr. Cristiano e da Yara, que fizeram um esforço enorme para que fosse possível conciliar a agenda da ABEMA, do Estado de Mato Grosso. Tenho orgulho de dizer que hoje estou secretária de um Estado que, desde o ano de 2019, apostou na tecnologia para mudar a perspectiva da fiscalização ambiental e da proteção do uso dos recursos naturais no nosso Estado, que é um Estado que poderia dizer que haveria uns 2 ou 3 países da Europa dentro dele, que tem 3 biomas incríveis e que apresentam um desafio descomunal para a nossa equipe. E finalizo esses cumprimentos iniciais para não consumir o meu tempo, agradecendo a equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Eu sou a gestora, estou a gestora, cumprindo a missão do governador Mauro Mendes, mas os resultados que eu vou mostrar aqui hoje, que são uma perspectiva dos indicadores que a gestão acompanha, são fruto do trabalho e o empenho de uma equipe que se desdobrou para melhorar a aplicação e o uso da tecnologia para que ela pudesse nos dar resultados, e eu faço agradecimento, boa parte delas vocês conhecerão amanhã nas trilhas técnicas, mas eu faço um
agradecimento à Lauriene, que está aqui conosco, a toda a equipe que compõe a fiscalização, assim como tenho que fazer um registro especial à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Segurança Pública, porque o Batalhão Ambiental, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Especializada, o nosso GAECO Ambiental, as nossas forças táticas que compõem a Polícia Militar, têm integrado todas as ações de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, porque não se trata mais de uma fiscalização administrativa ambiental. Nós estamos lutando contra o crime organizado, contra a formação de quadrilha. Isso desafia o papel de um simples fiscal administrativo. Então, esse poder de polícia tem um limite quando nós falamos da atuação administrativa, e nós temos que ser tão mais inteligentes que os infratores para conseguirmos obter um resultado, no mínimo aceitável para a sociedade. E isso impõe um desafio enorme. Então, vamos lá para... Não gastamos. Tá vendo? Olha, eu sou jurássica com o aparelhinho. Ou ele não gosta de mim. O que foi? Era. Tá vendo? Acho que ele tá um pouquinho lento. Vamos torcer? Tá igual nos primórdios em que a gente ficava assim, lendo um pouquinho. Rodrigo, desconta para o meu tempo, que só um minutinho, problemas técnicos. Acho que é o problema de um videozinho que tem nesse slide. Me ajuda aí, Rodrigo? Só porque eu comentava com a secretária Jolie do Acre que eu sempre me atrapalho nessa hora da apresentação. Para que eu falei isso? Não devia ter verbalizado isso. Foi? Então vamos continuar aqui. Agora sim. Muito bem. Então vamos pular rapidinho, já me apresentei. Então, como vocês viram, eu estou secretária de Estado de Meio Ambiente desde o início da gestão do governador Mauro Mendes, em 2019. Então, posso dizer que fazem 4 anos que nós decidimos utilizar a tecnologia como uma ferramenta de apoio à nossa atuação de fiscalização, mas não somente ela. Eu vou me concentrar aqui exclusivamente a atuação da ferramenta no uso da fiscalização, como o Coronel Fagner já mencionou, nós temos um território de 903 mil quilômetros quadrados, e a soma da França e da Alemanha junto. Temos 3 biomas, Amazônia, Pantanal e Cerrado, o que torna essa nossa atuação bastante complicada. Para que a gente possa estruturar essa nova perspectiva no comando do governador Mauro Mendes, para vocês terem uma ideia da importância disso, nenhum resultado acontece sem decisão política para que isso ocorra. E estamos vendo aqui que a Rede Mais envolve decisões políticas importantes, até porque a austeridade da fiscalização ela traz consequências. E no caso do Estado de Mato Grosso, o governador é o presidente do Comitê Estratégico de Combate ao Desmatamento, à Exploração Ilegal e aos Incêndios Florestais Ilegais no Estado de Mato Grosso, dada a importância que o tema tem para nós. E a missão é que nós temos que fazer mais com menos. Esse é o ponto. E é um ponto que o equilíbrio é muito difícil. Como disse o representante do IBAMA, nós temos poucos fiscais. Os resultados que vocês vão ver foram obtidos com a mesma equipe. O remanejamento interno foi a única coisa que nós conseguimos fazer. Então, tudo isso pode ser um desafio maior. Porque eu já ouvi, inclusive, de colegas dizendo, bom, se eu tenho o dado e a ferramenta, é pior eu não fazer nada do que eu não ter a informação, porque eu não posso ser responsabilizado por não agir. Então, a decisão e a ação também exige sair da sua zona de conforto. O Estado de Mato Grosso foi austero. E não apenas as estruturas de segurança pública e de meio ambiente. Nós envolvemos o Ministério Público, e faço um registro aqui especial, agradecimento ao Dr. Marcelo Vaquiano, que é membro do Ministério Público Estadual do Estado de Mato Grosso, que nos auxiliou na estruturação desta rede do Estado para a utilização das imagens Planet e para que ela dê um resultado não apenas na atuação administrativa e criminal, mas também com o
desbordamento na responsabilização civil. Então, esse é o lema. Nós utilizamos a imagem para dizer que nós vemos tudo o que acontece no nosso Estado, e para ser um pouquinho mais objetiva, que vocês possam entender um pouquinho de como essa trajetória acontece dentro do Estado, eu vou compartilhar um pouquinho para vocês o vídeo que demonstra essa utilização. Se ela rodar aqui agora, porque o Rodrigo vai ter que me ajudar. Não rodou, Rodrigo. Acho que ele... Será que ele baixou? Não, ele está passando para outra imagem. Eu acho que, na verdade, se você fizer o download da apresentação, eu passo o vídeo ao final. O link. Bom, ok, vamos seguir então, senão eu vou atrasar toda a nossa palestra. Depois, se não for possível apresentar, eu coloco à disposição e vocês disponibilizam, tá bom? Ou ao final, a gente mostra. O que o vídeo, na verdade, vai apresentar é um pouquinho desse fluxo das etapas de fiscalização. Esse fluxo foi construído pela Gerência de Planejamento de Combate ao Desmatamento, às explorações ilegais dos incêndios florestais, e ela tem a perspectiva de que, ao receber os alertas da Planet, a nossa equipe, e na verdade, antes da nossa equipe atuar, os alertas vêm associados a um e-mail automático que é encaminhado a todos aqueles proprietários de área onde incidam alerta de desmatamento. Os dados são obtidos a partir do banco de cadastros da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, dados do CAR, do licenciamento ambiental e dados de outros atos autorizativos. Além do e-mail automático, os alertas passam por um cruzamento de dados com as autorizações emitidas pelo órgão, e desse cruzamento de dados são elaborados ações de contato por call center, quando nós temos o dado desses infratores, ou remessa... estou falando... ou então a remessa desses dados para a fiscalização em loco dos alertas de desmatamento. Esses dados, esse fluxo foi construído a partir da observação do que seria o melhor resultado, aquele primeiro contato com o infrator, com o objetivo inicial de que nós possamos eliminar o avanço do desmatamento. Por isso, quando há o contato, em muitas ocasiões, esse desmatamento retrocede. Em outras ocasiões, já recebemos vários reportes de proprietários rurais que foram vítimas de invasões nos seus imóveis, e com isso, eles acabaram atuando para evitar a continuidade daquela ilegalidade, além, obviamente, dos infratores, que são objeto da nossa fiscalização. Mas não apenas a atuação imediata. Um desafio que foi colocado para a equipe da Secretaria é como dar qualificação aos nossos dados e fazer com que a equipe de campo atue de forma assertiva. Então, os dados são preparados, os alertas são recebidos, e tanto a equipe de campo quanto aquela que vai atuar de forma remota recebem a qualificação dessa informação para que o trabalho se torne mais ágil. A atuação em campo é o desafio mais latente para as nossas equipes, porque, como já mencionaram aqueles que me antecederam, nós fazemos um enfrentamento com organizações criminosas. E um dos pontos chaves para que nós possamos paralisar o desmatamento é o desaparelhamento dos infratores. Então, além da utilização da tecnologia para que nós possamos chegar em campo, a Secretaria faz a retirada dos equipamentos,
equipamentos. Nós temos uma estrutura de suporte que vai a campo e permite que a nossa equipe veja os dados, receba esses alertas e continue atuando em operações de longa data nas áreas onde nós temos um aquecimento do recebimento de alertas, no caso do estado de Mato Grosso, noroeste do estado, divisa com Pará e Amazonas, e além disso, nos permite atuar de forma mais assertiva para fazer a apreensão tanto de equipamentos quanto a condução coercitiva desses infratores. Com isso, nós conseguimos reduzir o avanço desse desmatamento no estado. Será que a implicância quer parar de trabalhar porque está acabando o finalzinho? E agora, só para que nós possamos compartilhar um pouco dos resultados obtidos. Como eu registrei, nós não tivemos incremento da equipe, mas o estado de Mato Grosso atua de forma cooperada com as estruturas de segurança pública. Então, tanto as superintendências de fiscalização, as superintendências que licenciam, quanto o Batalhão Ambiental e o Corpo de Bombeiros, são responsáveis pela lavratura de autos de infração no âmbito do estado de Mato Grosso, e com o mesmo efetivo, nós mudamos sensivelmente os resultados obtidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente desde o segundo semestre do ano de 2019, quando iniciamos a utilização das imagens Planet. Para que vocês tenham uma ideia, se eles me ajudarem, aqui, ó. Nós tínhamos uma média de 679 autos de infrações lavrados em 2018, com o início da operação 771, 2020, início da pandemia, 3.591, 2021, 5.000 autos de infração, 2022, 3.800 e até o mês de maio, 1.253. Isso para que vocês tenham uma ideia de como a tecnologia pode apoiar e promover resultados com a mesma equipe, desde que nós possamos nos tornar mais eficientes. Mas não apenas isso, porque além de nós termos uma evolução na produtividade, a queda na lavratura de autos de infração também se dá pela mudança de comportamento dos infratores e, de um modo geral, daqueles que querem produzir no estado. No primeiro trimestre de 2023, nós mudamos, vamos dizer assim, passamos o gatilho do percentual de desmate autorizado no estado de Mato Grosso. Iniciamos 2019 com uma média de 5% de desmate autorizado, no primeiro trimestre de 2023, na porção amazônica do estado, 51% do desmate verificado foi autorizado. O que mostra que a austeridade da fiscalização também auxilia na mudança do comportamento daqueles que querem empreender. Obviamente que o estado também concentrou esforços na melhoria do tempo do licenciamento, porque a ferramenta, as imagens utilizadas não apenas para fiscalização, mas também para o licenciamento ambiental. Isso representa um aumento de mais de 660% da nossa produtividade, com a mesma capacidade de pessoas para dar essa resposta. Então, fechando os dados para que vocês tenham a somatória neste período de 2019 até maio de 2023. Nós aplicamos mais quase 14 mil autos de infração, só no estado de Mato Grosso, pelas estruturas estaduais. Mais de 60% foram atuações em loco, mas quase 40% se deu por atuação exclusivamente remota, o que mostra que a consorciação da ferramenta, a utilização dela para ambas as estratégias promovem um resultado mais efetivo do que a sociedade espera da gente. E foram mais de 6,4 bilhões de multas aplicadas. E nós teríamos que ter um outro evento para falar das estratégias de responsabilização. O Estado também tem estratégia para finalização e recebimento das multas, mas que eu não vou ter tempo hábil para compartilhar aqui. E estar no local
adequado, no momento correto, no tempo certo, nos permitiu promover um desaparelhamento considerável dos infratores ao longo desses últimos 4 anos. Os números estão dispostos aqui na tela. Foram mais de 500 tratores de pneu, mais de 230 tratores de esteira, fora caminhões, veículos, equipamentos inutilizados quando não conseguimos fazer a retirada, e em registro disso, esses equipamentos, a sua grande maioria, estão sendo utilizados de novo para a equipe de fiscalização, para o combate a incêndios florestais no Estado. Então, esses são alguns números que eu gostaria de compartilhar. O detalhamento dessa estratégia, o esforço que o Estado de Mato Grosso fez para utilização da tecnologia como um instrumento de apoio serão detalhados amanhã, mas quero registrar, Cristiano, e a todos os responsáveis pelo evento, que fiquei muito feliz com a mesa de abertura, quando nós tivemos a confirmação não apenas de que o Brasil Mais vai continuar, de que a Rede Mais vai se fortalecer, mas de que novos insumos virão. Porque quanto mais nós usamos a ferramenta, mais ideias e outras necessidades nós entendemos que são importantes para melhorar cada vez mais a resposta que nós vamos dar à sociedade. Bom, para fechar, então, esse painel, eu chamo para falar aqui a Julie Messias e Silva, que é secretária de Meio Ambiente e Políticas Indígenas do Acre. Cumprimentar aqui o dispositivo, eu vou aproveitar para cumprimentar em nome da secretária Maureen, que tem sido uma inspiração para os estados da Amazônia. Hoje eu estou na condição de presidente do Fórum de Secretários, e é um ambiente onde nós discutimos os nossos desafios e as nossas oportunidades, bem como as lições aprendidas. E nós estamos, os demais estados, observando todo o avanço do Mato Grosso também como uma oportunidade. E aí cabe, claro, de uma decisão política, de uma decisão de gestão e uma decisão de implementação. Agradeço ao doutor Cristiano, à Yara pelo convite, fiz todo o esforço possível para estar aqui hoje, pela importância do evento e de poder compartilhar também um pouco do que o Estado do Acre tem feito no uso dessa ferramenta e por que eu estou aqui, que Estado é esse? Bom, eu tenho muito orgulho em falar do Estado do Acre pelo ambiente normativo das políticas públicas ambientais que nós temos hoje. Vejam que antes do próprio governo federal estar elegível no ambiente de pagamento por resultado no mecanismo de RED, o Estado do Acre já estava com a sua lei, que é o Sistema de Incentivo aos Serviços Ambientais, em implementação. Já tinha um padrão, o Acre Carbon Standard, consolidado e já fazia sua primeira negociação de um ativo ambiental como um ativo financeiro do próprio carbono através do programa REN, o programa RED para pioneiros, que a gente vem implementando até os dias de hoje. Além disso, fomos pioneiros na elaboração do ZE, estamos na 3ª fase de revisão e agora com um diferencial. A gente começou a analisar a dificuldade e o tempo que se leva para fazer esse processo de atualização. Então, nós estamos chamando o nosso ZE de ZE Vivo. Então, nós vamos estar acompanhando toda a dinâmica do Estado, assim como toda a atualização da base de dados que são incorporadas no ZE e atualizando ele conforme haja as atualizações. Então, já é uma inovação a mais que a gente está trazendo nesse ambiente de ferramenta de gestão pública que nós temos. Eu lembro que quando iniciou essa discussão da Rede Brasil Mais, a gente falava da Planet lá no Fórum de Secretários, do uso. Mas será que realmente ela vai cumprir com o que promete? Será que essa imagem, a gente falava e ainda não tinha realmente noção do impacto que isso traria, e é um impacto real. E eu aproveito para agradecer todo o sistema de segurança, o Ministério, e a Polícia Federal, por pensar em uma rede, em adquirir não só para o seu uso, mas incluir demais entes federativos, trazer os estados e outras partes. Hoje, no Acre, para além da Secretaria de Meio Ambiente, que faz uso das imagens da Planet, o nosso batalhão de Polícia Ambiental também e o Ministério Público do Estado. Então, isso deu, claro, que uma garantia
de uma análise mais precisa dos dados, nós utilizamos as imagens no CAR, nós utilizamos no monitoramento da recuperação dos nossos planos de fomento de SAFs, nós utilizamos como melhoria dos pareceres técnicos, utilizamos como base de todas as ações de comando e controle que são realizadas dentro do Estado, mas aí eu aproveito para falar um ponto crucial. Ter somente a qualidade da imagem e não ter a capacidade técnica operacional torna-se um gargalo. E nós discutimos isso muito lá atrás. Se o próprio Estado não fomentar a estruturação e a capacidade técnica e um sistema operacional para que possa fazer o devido uso dessas imagens, né, ela realmente não vai ter a efetividade a qual promete. Né? E dentro dessa discussão, nós temos o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, que foi um desafio para o Estado em consolidar todas as informações dentro desse centro, que nós nos orgulhamos muito. Então, toda a base de dados, né, georreferenciadas do próprio CAR, o escritório do PRA, ficam em um único local, onde as nossas equipes estão capacitadas para fazer o uso e buscando uma atualização e uma melhoria das ferramentas próprias, né? A gente pensou, nós fazemos uso da imagem, nós temos que agora atuar na categorização desse alerta, né? Então, uma qualificação dessa informação para que a gente consiga atender essa demanda em campo. Se eu tenho a imagem, se eu gero o alerta, eu preciso qualificá-lo e conseguir ter esse braço operacional. E a gente esbarra em um outro desafio, que é o desafio dessa operacionalização. Hoje, na Amazônia, e eu falo assim com muita segurança, nós não conseguimos, as secretarias de meio ambiente, irem em uma área para fazer fiscalização sem o apoio dos batalhões de polícia ambiental, sem o apoio da polícia militar ou mesmo da polícia civil. É praticamente impossível, né? Inclusive, as nossas cabeças têm um preço, né? Um verdinho custa geralmente R$5.000. É triste, às vezes a gente olha no espelho e está valendo muito pouco, mas geralmente é esse valor. Além dos desafios impostos pela própria Amazônia, né? Você não tem estrada, você vai de quadriciclo, tem pontos que você não consegue chegar para você verificar e ter a acuracidade da imagem, né? E isso, inclusive, ser considerado quando se torna um processo administrativo ou criminal é fundamental. Acho que agora a nossa discussão ela precisa, inclusive, começar a incorporar ainda mais os ministérios públicos e o Poder Judiciário, porque quando nós encaminhamos a etapa final do processo, que as secretarias de meio ambiente, né, as instituições de meio ambiente lavram o auto de infração, fazem a notificação, quando ele chega nessa última instância, precisa ser dado esse olhar, porque senão descredibiliza, inclusive, esse trabalho inicial, quando ele não se torna efetivamente uma decisão em que vá fazer com que quem cometeu um crime ambiental pague devidamente pelo ato cometido. Então, assim, em poucas palavras, é mais o agradecimento, né, do nosso Estado em poder fazer uso das imagens. Estamos numa discussão mais avançada em aprimorar e estabelecer um sistema que vá qualificar ainda mais esse uso. E acho que um evento como esse é importante para não só me dar a oportunidade de falar um pouco de como isso está acontecendo, como está sendo essa dinâmica na prática, porque na prática somos nós que estamos dentro do Estado que executamos cerca de 90% da política de meio ambiente, não é isso, secretária? Então, o desafio ele é diário, né? E eu aproveito para convidá-los, quem ainda não foi à Amazônia, aos que foram, que retornem e que se mantenham, porque falar da Amazônia é muito bonito, mas reconhecê-la e entender o desafio do morador que está lá dentro, é completamente diferente, em pensar que eles estão lá e eles não têm nem ideia do que nós estamos falando aqui. Então, para além de falar da Amazônia, reconheçam e visitem a Amazônia. Muito obrigada. Combate ao desmatamento ilegal em Mato Grosso. Enfrentar as mudanças climáticas passa pela conservação do meio ambiente e pelo combate ao desmatamento ilegal.
A tecnologia geoespacial é uma grande aliada neste processo, utilizando a constelação de satélites Planet, capaz de obter imagens diárias com resolução espacial de 3 metros de qualquer lugar de Mato Grosso. As imagens Planet são utilizadas pela plataforma SCCOM, que fornece rapidamente, com precisão e rastreabilidade, os alertas de desmatamento que ocorrem em toda a área do estado. Território equivalente à França e à Alemanha juntas, e que abriga 3 dos mais importantes biomas do país. Ao ser detectado a alteração da cobertura vegetal e a suspeita de ilícito ambiental, a plataforma SCCOM envia um alerta e o proprietário do imóvel rural recebe um e-mail automático. A Secretaria de Meio Ambiente cruza os dados. Se a ação não foi autorizada, o proprietário é notificado via telefone e também por escrito. Além disso, uma equipe de fiscalização do governo do estado é enviada à área desmatada ou degradada para fazer a autuação, apreensão dos equipamentos, embargo do terreno e responsabilização dos envolvidos. Os resultados e números comprovam o acerto das estratégias e processos adotados juntamente com a política de tolerância zero para transgressões às leis ambientais. Mato Grosso aumentou em mais de 600% a eficiência no atendimento dos alertas e na responsabilização dos infratores. O custo para a conservação e a produção sustentável é a vigilância. Mato Grosso que conserva, Mato Grosso que produz. Falar sobre meio ambiente, para os senhores que vivem no meio, é muito fácil, é muito prático, os senhores dominam. Mas para nós que somos jornalistas, eu falo pela Maiara, falo por mim, a Maiara da Band News, e eu, a voz que há 26 anos diz, em Brasília, 19 horas, que é a Voz do Brasil. Para nós, esse tema, ele é acrescido com uma palavra chamada responsabilidade. E é em nome dessa responsabilidade que nos permite estar aqui, que eu agradeço ao Rodrigo, a doutora Yara, a organização. Para nós, é muito significante conviver com tanto detalhamento, que às vezes numa entrevista, que o tempo passa rápido, e no rádio, na televisão, a gente trabalha com tempo, às vezes 1 minuto e meio é chamado de uma matéria muito grande, mas neste 1 minuto e meio a gente tem que passar para vocês uma linguagem diferenciada, não técnica, mas compreensível. Então, para nós, aqui, enquanto jornalistas, os senhores nos deram uma lição, assim, de como cuidar da parte mais importante do país, que é o ambiental. Muito obrigado a todos pela presença hoje, obrigado pelo prestígio, obrigado por ouvir a Maiara na Band News, por me ouvirem na Voz do Brasil. Foi um privilégio ter estado com os senhores.